pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro aqui na TV Tati e em todo o grupo, né, em todas as emissoras da TV Tati, toda semana, sempre uma entrevista toda especial, com um convidado mais especial ainda, né? E não vai ser diferente dessa vez, porque nós estamos aqui recebendo, no Conexões dessa semana, a nossa querida Adriana Silva. Bem-vinda, Adriana. Nossa, que prazer estar aqui. Já tive outras edições, muito lá atrás, estava com saudade. Bom mesmo. E nós falamos naquela época, né? Olha, você vai voltar e não vai demorar, né? E aí eu estou sabendo hoje que já são 2 anos, né? Muita 2 produção. anos, exatamente. Está fazendo em agosto agora, Adriana, 2 anos, né? Muito do Conexões bom. Aí, no ar. Fazendo né? conexões. Ininterruptos, né? Adriana, e com você o assunto é sempre muito agradável, muito tranquilo, né? Eu acho que a expectativa, inclusive, das pessoas... A gente anuncia o programa antes. Olha, a Adriana vai estar aí. Uns 3, 4 dias antes a gente vem anunciando, né? E as pessoas ficam sempre naquela expectativa de que, olha, ela vai trazer conhecimento, vai trazer informação, mas vai trazer também informação, coisas interessantes, principalmente na área da cultura, né? Ainda é a minha área. Ainda é a sua área, é a sua praia, como se diz, né? Somei algumas coisas, mas essa continua sendo de origem. E a sua formação inicial foi na área de jornalismo, de comunicação, né? A minha primeira formação é jornalismo. E eu acredito que há uma interface muito grande entre comunicação e cultura, né, Adriana? Como é que você vê isso? Sempre. Até porque a cultura é uma comunicação de uma tradição, é a comunicação de uma arte, né? É a comunicação de um hábito, de um modo de vida, né? Quer dizer, você tem uma relação muito intrínseca, muito conecta entre uma e outra, né? Porque se você tem um processo cultural, mas não comunica, né, ele fica só seu. Então, o processo entre cultura e comunicação, para mim, é mais do que intrínseco, é meio sequencial. Sabe, a comunicação vem na cultura, a cultura vem da comunicação, uma coisa que vai se juntando ali que você não sabe mais o que é o que. Muito bom, eu acho que é isso mesmo. Adriana, e quando a gente coloca o ingrediente também da educação nesse meio da comunicação e da cultura, hein? Como é que fica? Hoje, na verdade, se eu for me titular profissionalmente, em alguns momentos profissionais, eu me identifico como educomunicadora, que é uma formação que existe na ECA em São Paulo, mas a minha formação, na verdade, ela vem tanto da prática quanto das sucessivas formações, porque depois do jornalismo, eu fiz especialização em educação, mestrado em educação, doutorado em educação. Aí eu fiz um pós-doutorado em administração, com foco em administração pública, por conta da área em que eu acabei me envolvendo. E, recentemente, acabei agora na Unicamp, com o professor César Nunes, um segundo pós-doc em educação. Então, hoje eu sou uma educomunicadora. Eu trabalho na minha área de consultoria, eu trabalho em prefeituras, secretarias de educação, fazendo qual é a importância da comunicação no campo da educação. Hoje é a minha área profissional de atuação. Então, você está na área de educação também. É isso. Até pela sua formação e pela sua opção também profissional, sua escolha de vida até. Isso. Né? Adriana, mas a gente gostaria de estar conversando com você hoje muito nessa questão aí também da gestão pública na área de cultura. Aliás, você passou aqui pela nossa Secretaria Municipal da Cultura, né? Teve uma boa experiência, foi um período assim de muito agito no campo da cultura, né? Foi quando vieram para cá os pontos de cultura, o pontão de cultura, então você teve o PIC também. Isso. Você teve iniciativas muito interessantes, né? Que, vou dizer assim com toda sinceridade, Adriana, né? Deixa saudade, né? Deixa muita saudade, porque depois da sua passagem pela secretaria, a gente não continuou tendo aquele mesmo ritmo. O que eu lamento dentro desse campo da política pública é que, apesar de olhar para trás e ver que sim, né, a gente conseguiu fazer composição com o setor cultural, a gestão foi bastante colaborativa, né, houve escuta das demandas da sociedade e tudo mais, ainda assim, né, a gente não conseguiu fazer uma política de Estado, né? Ela foi uma política de governo, o governo acabou, na verdade nem foi a questão do governo, né? Foi da equipe que estava na secretaria enquanto eu estava, quando ela deixou de estar, aí a política foi outra, né? Então, infelizmente, apesar de ter achado que naquele período a gente avançou, eu ainda lamento não ter avançado tecnicamente, né, ou no campo da política,
e ter conseguido transformar aquelas ações que deveriam ser permanentes em permanentes, né? Então não perenizou. Né? Então, por isso que a gente olha para trás com o hiato, né? Começo, meio e fim, começa ali, termina ali. E aí eu preciso lamentar, porque se a gente tivesse avançado, talvez estivéssemos bem melhor, né? Adriana, sem dúvida, essa questão que você coloca, né, de política de governo, política de Estado, não só na área cultural, mas em todas as áreas, a gente percebe uma descontinuidade, inclusive administrativa, enorme. Intencional, né? Se fosse por falta de habilidade de continuar, eu até daria o perdão, mas é intencional. As pessoas interrompem processos instalados, e agora eu não estou falando mais só da gestão de cultura e da qual eu fiz parte, estou fazendo mais uma leitura abrangente, pensando em Ribeirão, em cidades da nossa região, Estado, Brasil, enfim. A gente vê iniciativas muito positivas, mas que de forma intencional o sucessor daquela política opta não seguir simplesmente porque não tem a marca, não tem a cor, não tem o cheiro, não tem a origem, ele não pode se dizer pai daquele processo, não está preparado para dividir essas realizações. Então, acho que no campo da política falta muita maturidade individual das lideranças políticas, né? Das concepções de partido, dos programas de marketing político, né? Da comunicação. O cara vem da comunicação e fala, não, vamos mudar o nome disso. Depois que você muda o nome, muda o princípio, muda gestor, enfim. Aí a gente começa a ter estanques muito ruins, né, no processo, porque algumas políticas são longas no caso da educação. Né? É difícil você fazer uma unidade de medida, né? Você ter aí uma matriz onde você consegue fazer começo, meio e fim do processo educacional, porque ele exige tempo de maturidade, né? Nas fases das políticas públicas, ele exige o cumprimento de todos os ciclos, né? De pensar, implantar, e aí se você interrompe no meio, lá se foram bons resultados ou qualquer que seja o resultado. Né? Adriana, mas focando especificamente a questão da cultura, né? E você colocou muito bem aí, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. É aquele jargão, inclusive, de que algumas coisas não dão voto, né? Então, por exemplo, cultura não dá voto. Então, por isso, os governos, muitas vezes, não transformam a cultura como a sua porta de entrada de uma administração de sucesso, de êxito, né? Você vê assim também? Olha, eu tanto vejo como tenho certeza, e hoje eu não tenho mais dúvida, talvez no passado eu fosse um pouco mais receosa, falava talvez... Mas hoje, podendo olhar e tendo estudado, né, não só vivido na prática, mas continuei estudando o tema em outros projetos, fazendo pesquisa, enfim, hoje eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o equívoco. Vamos prestar só atenção numa coisa que eu acho que é bem interessante. É muito comum a gente dizer assim, brasileiro deixa para comprar na última hora, né, na época das datas. Aí a pessoa fala assim, isso é cultural. Brasileiro chega atrasado. Isso é cultural. Né? Brasileiro não sabe votar. Isso é cultural. Acho que o grande equívoco que a gente pode ter cometido ao longo do processo é dividir cultura-arte e cultura-modo de vida. E é tudo a mesma coisa. Se a gente pensar como sendo a mesma coisa, o processo cultural é muito mais relevante até do que o educacional. O educacional não dá conta mais sozinho de fazer transições societárias. A gente precisa do cultural, mas quando a gente recorta o cultural só para o campo das artes, a gente minimiza o impacto. Ainda que eu acho que a arte é absolutamente necessária para fazer a mudança da cultura do modo de vida. Mas, de qualquer forma, tudo é cultural. O nosso jeito de pensar é cultural. Então, se a gente quiser mudar essa sociedade, tem que ser pela cultura. E veja que não é uma novidade isso aí também, Nenhuma. Né? O Gramsci, por exemplo, o grande pensador italiano Gramsci, né, focalizava muito essa questão. Se você quer uma mudança estrutural da sociedade, é pela via cultural. É pela via cultural. Se somos ou não somos, por exemplo, colaborativos, é uma questão cultural. Se somos ou não somos praticantes do voluntariado, é uma questão cultural. E onde você resolve a questão cultural? No cultural. Não é no educacional. O educacional dá conta de uma série de coisas, mas não deve ser dado a ele a missão de trabalhar única e exclusivamente com essa questão. Então tem que ser muito junto, e esse cultural tem que ser muito mais abrangente do que o último índice de repasse financeiro de um orçamento de um governo. Devia ser absolutamente o inverso. Inclusive para ajudar até coisas bem, bem claras. Não jogar mais sofá na rua. É cultural. Se é cultural, vamos dar conta dele aonde? No campo da cultura. Opa, mas como assim? Não, é amplo o suficiente para caber tudo.
É possível caber tudo nesse amplo cultural. E aí o artístico, o crítico, o reflexivo, que é muito da natureza do cultural, dá conta. Porque você pode aprender a não jogar o sofá na rua lendo um livro, assistindo uma peça de teatro, né, ouvindo uma música. É possível. Não estou falando nada que não seja possível. É que a gente não fez essa conexão, mas é possível. Daí as nossas conexões aqui. É isso. Adriana, falamos da cultura e educação, da cultura e da política, né? E cultura e economia? Absolutamente a cultura também contribui para o desenvolvimento econômico de uma comunidade, de uma sociedade, Adriana? Absurdamente. Se a gente fizer essa reflexão mais abrangente do processo cultural. Né? Eu, infelizmente, toda vez que eu falo a palavra cultura, eu preciso dizer de que cultura eu estou dizendo, porque existem muitas. Né? Então, existe a cultura local, né? Existe a cultura artística, existe a cultura de modos de vida, existe a cultura... E eu estou falando de todas elas juntas. A importância dela e talvez a força dela venha em permitir que a gente faça esse exercício de juntar todas em uma só, que é a cultura de um povo, a cultura de uma nação, um projeto cultural de uma nação, um projeto cultural de uma cidade. Então, acho que tudo isso engloba. No campo da economia, o que você falou, já se vem fazendo isso há mais umas 2, 3 décadas, que é quando você migra para a economia criativa. E a economia criativa, ela coloca ali o cultural. Mas, se você me permitir seguir fazendo essa relação do cultural na sua forma mais abrangente, eu vou entender cultura como toda e vou dar um exemplo. A gente fez uma pesquisa na cidade de Santo Antônio da Alegria, que é uma cidade que tem um referencial cultural muito legal. Ela tem uma festa de folia de reis muito bonita, ela tem um artesanato gastronômico maravilhoso, ela tem uma questão ecológica muito legal que faz dela uma cidade de cultura forte, mas não é uma cidade industrial. Só que as pessoas da cidade ficaram lamentando na nossa pesquisa porque não era uma cidade industrial, ao invés de enaltecer toda a sua potencialidade cultural. Então, quando você pensa na cultura como uma potencialidade econômica, você deixa de ver algumas coisas e, iluminada por essa reação da cultura, você passa a enxergar outras coisas, que é a cultura, por exemplo, a cultura que eles chamam de economia C, né, que é a economia colaborativa, criativa, que é a economia circular, que é a economia de circuito curto. A economia de circuito curto, por exemplo, se associada à criativa, que é a cultural, ela vai trazer o modo de vida. O que é o circuito curto? Eu produzo aqui, eu consumo aqui, eu vendo aqui. Ao invés de eu produzir aqui e eu comprar algo que veio de outro lugar. Então, eu começo a ter um outro modo de vida. Eu valorizo o quê? A economia do meu lugar. O que eu faço? Fortaleço a minha localidade. Isso é cultural. E aí os pequenos municípios, né? E vamos falar... Que seriam os maiores beneficiados se houvesse a intenção dos seus gestores públicos de pensar o fortalecimento a partir das potencialidades do lugar no campo das culturas. As identidades culturais, elas são referenciais para fazer um município avançar ou não avançar. E se avançar ou não avançar, não entendam como crescer ou não crescer. Porque a gente não defende, nem tem como ideia de que o município, para ser bom, precisa ser grande. Não, ele precisa ser íntegro com as suas propostas, a sua identidade cultural tem que ser forte, ele tem que dar conta das necessidades dos seus cidadãos. Nós estamos numa época em que se fala muito de identidade, né? Os movimentos identitários, aquela coisa toda. E às vezes a gente percebe como é que o gestor público tem dificuldade de perceber isso em relação, por exemplo... Não está na pauta, né? Não está na pauta, não está no seu programa. Olha, se alguém estiver pensando nisso, por favor, se apresente. Eu quero conhecer e estudar de todas as formas, porque não está na pauta. Não está na pauta, por exemplo, uma coisa que é muito legal, que a gente levantou na nossa política, que depois a gente pode falar sobre isso, que é a questão da autoestima. A autoestima dos municípios, dos pequenos municípios, não está na pauta. E tem a ver com a identidade cultural do município, é um ponto bem legal de se falar. A gente continua falando sobre isso daqui a pouco, Maravilha. Depois do intervalinho, tá bom? A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. É muito mais diversão.
Olá, eu sou Patrícia Penteado e quero fazer um convite para você. Estar junto comigo de segunda a sexta, a partir da 13h, para iniciarmos a tarde juntos. Tudo em altíssimo astral. Eu te espero, hein? Programa Alto Astral, com Patrícia Penteado. De segunda a sexta, à 13h. Na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Aqui ao Conexões dessa semana, com a nossa entrevista aqui com a Adriana Silva. Adriana, a gente estava falando no bloco anterior, né, dessa questão de que não está na pauta. Isso. Né? E talvez até a expressão mais tradicional aí da política, do programa de governo, não está na pauta, né? Enfim, o que precisa fazer hoje, Adriana, para entrar na pauta? Quer dizer, cabe, me parece, à sociedade civil se mobilizar, se movimentar, né? Não só nos períodos eleitorais, de escolha dos gestores, dos representantes, mas durante o período de gestão, né? A política pública só existe quando existe um problema. Não se há política pública para resolver o que não tem necessidade nenhuma de ser resolvido. Então, as pessoas precisam entender, de uma certa forma, que a reivindicar cultura para a sua localidade tem que estar na pauta da sociedade organizada, da sociedade civil. Porque se não há sociedade política, não se movimenta. Porque é intrínseco, está posto, não é nada que a gente possa fazer de diferente. Porque política pública nasce para resolver problemas. Só para isso. Se você não tem habitação suficiente para os seus moradores, você precisa de uma política pública habitacional. Se você tem a poluição dos rios, você precisa de políticas públicas para resolver o problema do rio. Então, tem que ser demanda do poder público. Se o poder público entender que não há insatisfação, que não há demanda reprimida, que não há falta de recursos no campo da política, ele não põe na pauta. A pauta política é feita a partir dos problemas. Isso é histórico e é para lá desse século, né? Vem, de muito tempo. Então, se não houver manifestação, processo, reivindicação, índice de insatisfação, não haverá política pública de cultura. E aí que entra o papel da sociedade civil. Muito importante. Isso? Absurdamente importante. Né? Assim, as conquistas que a gente tem é fruto das reivindicações. Então, não está dentro, do escopo do político, mas, na verdade, eu vou até te dizer como isso é possível de medir a diferença. Um dia eu quis fazer uma pesquisa muito exploratória só de entender se tivéssemos um prefeito de perfil cultural, a gestão do seu município seria diferente? E eu achei Amparo, uma cidade ali mais perto de São Paulo. O prefeito de Amparo, numa determinada época, não sei dizer mais, há bastante tempo atrás, ele veio da gestão anterior, ele era secretário de Cultura. E quando ele, na gestão posterior, ele passa a ser o prefeito, ele tem uma gestão, enquanto prefeito, de notoriedade para o processo cultural, porque ele vinha daquele lugar. Então, talvez a gente pudesse pensar que os nossos gestores públicos também devessem ter formação cultural. E se não tiver, né, a gente tem que rever. Não precisa ser só formação política, que é uma leitura que a gente faz. Né? A gente precisa fazer um pouco mais de leitura de formação humanitária. Né? Qual é a sua prática? Né? Não quero só a sua teoria, qual é a sua prática? Né? De onde você vem? Talvez se a gente buscasse perfis políticos que tivessem mais relações com o universo cultural, a gente tivesse a cultura na pauta. Já é um item importante no Não é? programa de governo. É isso. Não sei de quem, mas Tem tá que na pauta. ter, tá na pauta. Vamos fazer o seguinte, Conexões acabou de colocar na pauta e o Lages tem história política nessa cidade o suficiente para poder fazer isso, Pois tá? é. Conexões pôs na pauta agora. Na pauta. Que tem que ter política Vamos pública estar sempre de recorrendo cultura. a essa questão aqui, né? Isso. Sem dúvida. Adriana, mas a conjuntura não está boa, né, querida? Não. Para essas ideias todas aí, para esse conhecimento, para essas Não. propostas, né? Não, infelizmente Eu acho que se você pensar aí do momento que você deixou a Secretaria da Cultura para cá, a gente perdeu muito, tanto em nível nacional quanto em nível local. Como é que você está vendo essa questão conjuntural aí, Adriana? Eu acho que algumas conexões que foram feitas, eu estou insistindo na palavra exatamente para prestigiar aqui o programa, mas algumas conexões que foram feitas do período de 2009 a 2002, elas se perderam depois, né? E aí, assim, tem que voltar, né? Conexões, tem que voltar, né? A sociedade, não há processo cultural sem sociedade civil, não há.
né? Não há gestor público que dê conta de resolver os problemas culturais sem a intersecção do setor cultural. Não há autonomia, não é legítimo o processo, porque a Secretaria de Cultura, os governos, eles são só fomentadores e não fazedores. Quem faz o processo cultural é a própria sociedade. Então, se ela perder a conexão com a sociedade política, não tem processo cultural, porque o processo cultural se dá dessa conexão. Então, acho que isso a gente perdeu um pouco. Em termos de país, nós perdemos bastante, né? Infelizmente, nós perdemos bastante. Eu fazia assim, gente, se me deixarem sentada, eu faço uma série de críticas ao PT, mas se me deixarem sentada, eu também faço uma série de elogios às gestões anteriores do PT no campo da cultura, porque avançou bastante. Avançou não só de forma a promover a distribuição do recurso, né? Que isso qualquer um poderia fazer, mas só quem entende do assunto poderia fazer conexão com sociedade organizada, sociedade civil, e isso foi feito. E de forma competente. Isso foi feito. De forma a aparecer resultados palpáveis. Exatamente. A gente fez belíssimos diagnósticos, a gente jogou luz na escuridão cultural, a gente encontrou as comunidades que estavam perdidas, né? A gente deu voz para quem nunca tinha falado nesse país no campo da cultura, né? A gente entendeu, porque a gente estudou, né? A gente Brasil, né? A gente Brasil. Porque a gente não estava lá, então é a gente Brasil. A gente Brasil avançou bastante nesse sentido. E aí, eu nem lamento só a perda do Ministério. Para mim, a perda do Ministério é uma consequência. Porque pode existir ou não existir Ministério se você tiver política pública de cultura. Mas é que quando a gente sai de um Ministério, a gente perde prestígio, perde espaço, perde orçamento, perde uma série de coisas. E por isso acaba perdendo, inclusive, a política pública. Mas se um governo quisesse ter políticas públicas eficientes, ainda que não tivesse um Ministério, ok. Mas não é o caso. Nós perdemos tudo, né? Nós perdemos isso e estamos trabalhando para não perder políticas públicas já exitosas, como a Lei Rouanet, que eu acho que é extremamente importante. Resolva-se os problemas da lei, mas não mata a lei, né? E eu acho que é por aí. Adriana, agora, interessante, né? Voltando mais para você, né? Você saiu da secretaria, mas não permaneceu quieta, né? Não ficou escondida. Você se movimentou, tem feito movimentos aí e tal. E você idealizou e está envolvida diretamente no trabalho do IPSIC. Isso. Né? E eu acho que você continua atuando com todo esse seu conhecimento e todo esse seu compromisso na sociedade civil. E o IPSIC tem sido uma ferramenta muito interessante, principalmente para os municípios, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, Adriana. Tá. O IPSIC é uma organização sem fins lucrativos, ela nasceu exatamente para ser o lugar de reunir pessoas que têm propostas nesse campo de transformação, muito a partir do cultural, mas esse cultural amplo, né, que envolve, inclusive, esse modo de vida, né, esse jeito de pensar, jeito de agir, jeito de decidir. Então, esse instituto ele tem sempre a base das teses que defende, resultados de pesquisas que faz. Só que o nosso campo de pesquisa ele é um campo bastante não é autoritária a palavra, autônomo. Né, no sentido da gente ter correntes que nos permite pesquisar, mas se a gente achar que a gente precisa fazer uma curva, a gente faz. Né? Então, é uma metodologia muito da escuta que a gente adotou, né? Que é um referencial teórico que a gente consolidou ao longo do processo. Então, aprender a escutar é uma das habilidades que eu tenho tentado aprimorar, porque ela faz toda a diferença. E aí a gente está escutando os municípios daqui, da região, e fazendo o link com o final do bloco anterior, a gente escutou que há uma baixa autoestima nos municípios pequenos, do sentido das pessoas não estarem felizes nos seus próprios lugares. Né? E ninguém avança se não estiver feliz. A felicidade é um elemento absolutamente importante para as pessoas avançarem, para as pessoas quererem mais, quererem a permanência dessa felicidade, ou a própria ausência da felicidade, ela pulsiona as pessoas a fazerem as coisas. Então, a felicidade, por exemplo, deveria ser uma pauta de política pública. Né? E já faz parte de algumas constituições por aí fora, né? Exatamente, fora do Brasil. Direito à felicidade. Peraí, meu microfone está aparecendo aqui, eu já vou arrumar para ficar bonitinho. Aí, pronto. Eu acho que, por exemplo, tem o IDH da felicidade. Né? Não é no Brasil, é fora dele, mas alguém já pensou sobre isso, não tem nada de inédito, mas não está na pauta, né? Não Também, está na pauta. E a cultura, é aí que eu acho que as conexões começam a se dar. Então vamos pensar juntos. Se ser feliz é uma coisa importante para a gente poder ter uma conexão com a nossa cidade, e aí eu intensifico a minha valoração daquele lugar, e aí eu começo a me preocupar, aí eu começo a reivindicar, eu começo a participar, eu tenho minha opinião, eu defendo minha opinião, tudo isso tem a ver com autoestima, tudo isso tem a ver com felicidade. O processo cultural permite as pessoas de serem felizes.
né? O circo faz a gente feliz, um bom livro faz a gente feliz, uma música linda me faz feliz, dançar me faz feliz, ver a dança me faz feliz. Então é tudo, não dá para estar desassociado. É um link assim, muito referencial entre cultura e felicidade, então. Absolutamente. Entretenimento. É qualidade de vida. Né? Qualidade de vida. Por exemplo, se a gente for assim, um pouco longe e a gente lembrar do ócio produtivo, que é uma produção intelectual do italiano, a gente vai chegar a pensar que a ideia é o seguinte, olha, 8 horas de trabalho todo dia está fazendo muita gente ficar desempregada. Vamos diminuir tudo para 6? E o que a gente faz na hora seguinte? Ócio produtivo, que é mais lazer, mais cultura. Né? Então, quer dizer, tem uma relação, inclusive, de trabalhista, né? Para eu poder ter mais lazer, eu preciso ter menos trabalho. Né? E se eu tiver menos trabalho com uma relação financeira de manutenção, eu consigo ter mais produção cultural. Logo, a produção cultural pode ser uma oferta para a redução do trabalho. Então, quer dizer, é complexo, mas é viável. Adriana, um outro movimento seu, né, mais recente, é exatamente o Ribeirão 2030, não é isso? Isso. Que eu acho que você leva para lá todo esse seu trabalho, esse seu conhecimento, esse seu aporte mesmo de conhecimento nessa área de gestão pública e de cultura, de educação. Fala um pouquinho sobre o 2030 para a gente. Tá, o 2030 também é uma instituição sem fins lucrativos, ele tem um outro grupo na coordenação. A pauta dele é a Agenda 2030, não especificamente a Agenda da ONU. A gente se organiza um pouco pela Agenda da ONU, porque, de fato, ela dá conta de colocar 17 temas muito importantes para a gente debater. Mas, independente de ser uma oferta planetária da ONU, a gente precisava pensar Ribeirão Preto a longo prazo, que essa é uma doença que nós temos. Nós, ribeirão-pretanos, e o Brasil como um todo. A gente só pensa a curto prazo. E isso dificulta muito políticas efetivas, com bons resultados, que deem conta de todos os ciclos, das políticas públicas. Então, o 2030, ele tem um projeto para Ribeirão em 2030. A gente quer chegar em 2030 tendo cumprido uma determinada pauta, uma determinada agenda, em todas as áreas, educação, saúde, habitação, cidade sustentável. E aí, então, o que nós estamos fazendo nessa fase? Estudando quais são as ações que nós deveríamos cumprir, nós, ribeirão-pretanos, né, para que em 2030 a gente chega nessa cidade, que é o planejamento a longo prazo. Né? Se você pensar de 2020 a 2030, nós vamos ter 3 eleições. Então não pode ser um plano de política de Estado. Não pode ser um plano de política de governo. Ela tem que ser um plano de política de Estado, porque ela está sendo pensada para 10 anos e 10 anos eu tenho aí 3 processos eleitorais. Então não pode ser de governo, tem que ser de Estado. Então, hoje, o 2030 está se detendo a fazer este estudo da cidade a partir dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para projetar Ribeirão para 2030. Nós somos executivos do processo? Não, não somos. O que nós fazemos? Nós pensamos a cidade e depois reivindicamos a execução das lideranças políticas. Muito bom. Adriana, foi ótima a nossa conversa aqui hoje. Acho que eu falei demais. Não, você falou na dose certa. Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade com algum entrevistado, que eles falam muito, né? E dá para fazer umas 2 ou 3 perguntas só por bloco, né? E você não, A gente deu conta da pauta, né? Tranquilo, né? Bom. O que eu tinha preparado aqui, a gente cumpriu, bom. Né? Que bom. Nos exatos meia hora e 30 minutos. Amei vir aqui conversar com o pessoal aí de casa. Muito bom, Adriana. Agradeço muito sua presença e, com certeza, a porta está aberta aqui para outras oportunidades, tá bom? Vamos voltar a falar daqui a um tempo o que entrou, o que saiu da pauta? Exatamente. O que está avançando aí na Agenda 2030 para Ribeirão, hein? Isso é uma coisa que tem que ter continuidade aqui, inclusive aqui na mídia aqui, né? Vamos fazer isso. Tá bom, Adriana. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Obrigada a você. E aí nós encerramos mais um Conexões essa semana, né? E chamando todos aí para a semana que vem, mais um programa, mais uma entrevista, mais um convidado todo especial, tá? Até lá!